Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre capitalismo. Eu acho que esse aqui já é o 100º vídeo que eu estou gravando. O vídeo está ficando enorme, 50 minutos, 1 hora. Então vou tentar fazer um vídeo mais curto. Tá? Porque capitalismo é uma matéria muito boa, muito gostosa de falar. Mas para não ficar uma coisa muito monstruosa, eu vou tentar colocar em pontos mais diretos, menores, tá? Esse vídeo é uma sequência do vídeo que nós fizemos lá atrás sobre geopolítica. Nós terminamos falando sobre Guerra Fria. Lembra? Capitalismo versus comunismo. Estados Unidos versus União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora nós vamos falar só de capitalismo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre comunismo, tá? Então vamos começar o vídeo. Que é o capitalismo? Então, o capitalismo vai ser um sistema econômico e ele vai influenciar a sociedade em todos os aspectos. Então, político, econômico e o social. Vamos entender o capitalismo a partir de 3 características básicas. Primeiro, livre iniciativa. Segundo, livre concorrência. Terceiro, sociedade na qual todos têm as mesmas chances, ou seja, inclusão de todos. O capitalismo não é um sistema harmônico, ele não é homogêneo ou equivalente em todos os países. Uma coisa é o capitalismo que nós temos lá nos Estados Unidos, outra coisa é o capitalismo da Inglaterra, e outra diferente é o capitalismo que nós temos aqui no Brasil ou em Zimbábue. É importante entender isso, que o capitalismo ele vai se adaptar ao meio, tá? No vídeo, nós falaremos da breve história do capitalismo, mas dando muita ênfase à origem do capitalismo. Nós vamos passar pelas 3 fases do capitalismo, então o capitalismo comercial do século XV ao XVIII, capitalismo industrial do século XVIII ao XIX, e na fase atual, que é o financeiro, que é a partir do século XX, ok? Mas o nosso foco vai ser falar da origem do capitalismo. Por quê? Porque a origem do capitalismo você não encontra muito fácil nas literaturas ou em alguns vídeos. A gente vê muito superficial sobre o capitalismo, mas não como tem a ascensão da burguesia e aí nós temos um sistema econômico forte, ok? Então, para a gente começar, nós vamos falar um pouquinho sobre como o capitalismo começou, né? A gente vai tratar aqui como o embrião do capitalismo. Como eu havia mencionado para vocês lá atrás, a primeira fase do capitalismo vai começar ali no século XV. Então, se vai começar no século XV, é logo quando a gente acaba ali o feudalismo, próximo de terminar o feudalismo. O que era o feudalismo? O feudalismo foi aquele período que nós tivemos ali entre a queda do Império Romano do Ocidente, mais ou menos no 5 depois de Cristo, acho que 475, se não me engano, até o final da Idade Média, tá? Quando nós teremos ali a queda do Império Romano do Oriente, em 1545, 1543 depois de Cristo, tá? Então, o feudalismo ele era um sistema de organização econômica, política e social vigente lá na Europa Ocidental, da Idade Média. E ele era baseado em dois pontos, era em terras e estamentos. Vamos entender quando a gente fala terras e estamento. Então, os estamentos, a gente tem as classes sociais bem definidas, e você não tem ascensão entre as classes sociais. Tá? E em terras, por quê? Porque nós tínhamos um dono de terra e aquela população vai viver ali. Quando a gente vai falar de terra, nós vamos lembrar das nobrezas, que nós tínhamos os senhores feudais. Nem então, nobreza era a classe mais alta, era formada pelos proprietários, que eram chamados senhores feudais. Nós tínhamos o clero, que era composto ali pelos membros da Igreja Católica. Eles também tinham terras. Isso é importante a gente lembrar, que a Igreja Católica também tinha terras nesse período. E depois, a última classe, nós temos ali os servos, que eram os trabalhadores dos feudos. Eles trabalhavam ali em troca de terra e alimentação. Então, essas são as 2 classes. Estamento, como eu havia mencionado, é que você não poderia mudar de classe. Tá? A produção no feudalismo ela era caracterizada pela autossuficiência. Então, você não tinha moeda até este momento. Então, quando havia um intercâmbio de mercadorias entre os feudos, trocava-se produtos. Vamos fazer um exemplo aqui bem rápido. Então, eu tenho um feudo, eu vou produzir ali 5 cabeças de boi, por exemplo. Essas 5 cabeças de boi vão ser consumidas pela população daquele feudo. Então eu preciso consumir, porque se eu não consumir, ela vai estragar, vai perder, apodrecer. Quando eu tenho um outro feudo, eu vou entrar no intercâmbio.
Quando eu vou fazer intercâmbios de produto, eu tenho 5 cabeças de boi, por exemplo, eu não vou comer as 5, eu vou trocar por 100 pés de galinha, por exemplo, ou 100 galinhas, 100 aves, ou alguma coisa assim. Então nós vamos trocar produtos, ok? Quando eu começo a ter novos feudos, eu vou ter um crescimento populacional, vou começar a desenvolver cidades, e aí automaticamente vou ter o aumento das atividades comerciais. Com esse aumento das atividades comerciais, nós vamos ter a moeda. Então a moeda começa a surgir aqui para facilitar essas trocas. Então a moeda para a gente vai ser o nosso embrião do capitalismo, tá? Por quê? Porque agora você consegue juntar moedas, diferente do que nós tínhamos lá atrás, onde eu tinha produtos que iriam apodrecer, iriam estragar, eu consigo juntar moedas. Se eu junto moedas, eu tenho riquezas. Então eu posso pegar a moedinha e colocar embaixo do meu colchão, por exemplo. Então eu vou juntando as moedas e tenho embaixo do meu colchão. Quantas mais moedas eu tenho, mais é a minha riqueza, tá? Então, ali o feudalismo ele se transforma com o desenvolvimento das atividades comerciais. Vai surgir então uma nova classe econômica, que é chamada burguesia. Então, a burguesia, nesse caso, nós vamos usar como a mãe do nosso capitalismo, a mãe do nosso filhinho capitalismo. Então, a gente já entendeu que o embrião vai ser a moeda, a mamãe dele vai ser a burguesia, tá? Então, a burguesia, neste caso, vai ser a mãe do capitalismo, porque é a burguesia que vai fazer com que o capitalismo avance, tá? Então, se antes nós tínhamos uma sociedade de classes estáticas, o surgimento da burguesia ela vai quebrar essa organização econômica e social. Por quê? Porque ela vai permitir a mobilidade social daqueles que desenvolvem as atividades comerciais. Lembra que a gente estudou lá atrás? Então a gente tem os burgos, onde nos burgos a gente vai ter os burgueses, e os burgueses vai formar a burguesia. Nós temos aquelas feiras livres, onde ele começa a vender os seus produtos, tá bom? Então aqui nós temos o embrião do nosso capitalismo. E a mamãezinha dele já apareceu, a burguesia. Vamos terminar um pouquinho de feudalismo. Então, no finalzinho do feudalismo, a gente já tem lá o comércio, ele já era estruturado no trabalho livre e associado. Então, nós vamos ter a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Com isso, nós temos a decadência do feudalismo. Ok? Então, nós falamos do embrião, a introduçãozinha do nosso capitalismo. Agora, vamos entrar na primeira fase do capitalismo. A primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial. Ele vem lá do século XV até o século XVIII. Nós vamos tratar ele como um bebezinho. Então, a burguesia é a mamãe, temos o embrião, e aí a pergunta, tá, quem é o pai? O pai, no nosso estudo, vai ser o Estado. Por quê? Porque nós vamos entender que a burguesia ela vai querer ascensão, ela vai querer ascender nas classes sociais. Quando ela vai ascender nas classes sociais, nada mais é que ela quer tomar conta do Estado. Ela quer ter maior poder no Estado, nas nações naquele momento. Mas nós vamos avançando. Então aqui nós temos um bebezinho. Esse bebezinho vai estar muito associado ao mercantilismo, que era a troca de mercadorias. Nós vamos surgir ali no período das grandes navegações, ou algumas pessoas chamam de grande expansão mundial de mercados. Então, no mercantilismo, as características, nós já estudamos também mercantilismo num outro vídeo, mas vamos continuar aqui. As características do mercantilismo, o que, que vai ser? O controle estatal da economia. O rei, lembra? O rei controlava o mercado, ele tinha o monopólio da colônia. Então a colônia comprava tudo que eu produzia. Tá? Protecionismo, então eu tenho uma proteção do meu mercado interno. Um ponto muito importante para o nosso bebezinho ficar forte é o metalismo ou bulionismo. O que, que era isso? Eu vou começar a acumular metais preciosos. Eu vou ter moedas de prata, moedas de ouro. Então, quanto mais acúmulo dessas moedas eu tenho, mais forte é a nação, mais rica é a nação. Como eu vou conseguir controlar essa quantidade de moedas que eu tenho? Tendo uma balança comercial favorável. Então, eu vou ter mais exportação e menos importação. Ok, pessoal? Vamos avançar. Então, nesse período que a gente está falando aqui do mercantilismo, a gente lembra que é quando as nações europeias vão começar a explorar os recursos das suas colônias. Aí nós já temos as colônias lá na América, as colônias na África e uma parte ali da Ásia. Se tem dúvida quais eram as colônias, procura um vídeo do canal que tem lá reinos africanos e grandes navegações, tá? Nessa época, nós tínhamos que as grandes potências eram Portugal e Espanha.
Isso é importante lembrar. Portugal e Espanha eram as grandes potências. Mas por que elas não conseguem fazer que o nosso bebezinho aprenda a andar sozinho, que ele possa se desenvolver? Neste momento, Portugal e Espanha estavam muito associadas à igreja. Então, o Estado e a igreja era uma coisa só. E a igreja tinha o pensamento de que não era correto, você não poderia praticar a usura, ou seja, emprestar dinheiro a juros. E isso vai segurar muito Portugal e Espanha. Então, para quem quiser se expandir financeiramente, ela vai ter que se libertar da Igreja Católica. Até um ponto eu vou deixar aqui para vocês, são umas passagens bíblicas que tratam desse posicionamento aí na Bíblia, no Novo Testamento, sobre o enriquecimento, a comparação sobre os seus bens na terra e os bens no céu. Quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, vai ficar um pouco mais fácil. Para quem não tem essa interação, eu vou deixar apenas para reforçar esse posicionamento, tá bom? Então, vamos voltar. Nesse momento, então, o rei tinha grande posição ainda nas nações. Lembra? Os reis participavam dos novos planos nacionais. Por exemplo, a conquista além-mar. Mas a burguesia era quem financiava. Então, por exemplo, a burguesia mercantil já estava financiando ali as explorações. Então, a gente está vendo aqui o crescimento da burguesia. Com esse financiamento, mais pessoas, nós somos mais interessados nesses investimentos. Por quê? Porque quer fazer dinheiro. Então, como a burguesia vai romper esse lacre ou esse entrave que nós temos com a Igreja Católica? Porque ela vai ter que pensar um momento o seguinte: eu tenho dinheiro. A burguesia, ela tinha dinheiro, ela já mudava ali o cenário social e econômico. Agora, eles conseguem influenciar e também possuem imensas fortunas. Por exemplo, um burguês, naquela época, a burguesia conseguia ter um exército, às vezes, maior do que até o próprio rei, porque era um exército de mercenário. Ele podia construir um castelo maior até do que a nobreza. Só que ele nunca era nobre. Então, um dos passos foi casar com uma nobreza, com uma nobre, com uma mulher nobre. Os reis permitiam isso, os nobres permitiam. Por quê? Porque eles estavam de olho no dinheiro da burguesia. Mas mesmo assim, isso não transformava os burgueses em nobres. Eles não tinham a mesma visão que os nobres tinham. Entendendo o cenário naquele momento, eles perceberam que o povo entendia que os nobres eram uma escolha do divino, de Deus. Então, um nobre, a família de nobre, ele nasceu na família de nobre, por quê? Porque era uma dádiva divina. Então, Deus havia escolhido aqueles nobres para fazer parte daquela família, e o que não aconteceria com a burguesia. Então, enquanto existisse Deus no meio do caminho, os burgueses nunca teriam o controle político de uma nação. Neste momento, a burguesia começa a entender que ela precisa tirar Deus da jogada. Com isso, eles vão achar algumas formas para quebrar essa barreira. Assim, a burguesia começa a financiar pensadores, artistas, cientistas, de todas as formas para mostrar que o homem ele é mais importante do que o divino. E aí nós vamos ter alguns movimentos ou algumas filosofias, alguns pensamentos, como vocês acharem melhor, lá o humanismo, renascentismo, iluminismo, todas essas babaiadas aí, essas babaquices que nós tivemos aí ao longo da história. Nós vamos culminar com o iluminismo lá na Revolução Francesa. Nós vamos chegar nisso aí também. Tudo isso nada mais é do que remover a igreja, remover o divino da jogada, tá? Com esse processo, a gente vai tendo ali um enfraquecimento da igreja. Então a igreja vai começar a perder o monopólio. Tá? Se a gente fizer uma cronologia aqui, nós vamos lembrar que lá em 1348, 1350, mais ou menos, nós tivemos a peste negra. Na peste negra, o povo já começa a questionar o poder de Deus. Por que Deus está permitindo tanta morte de pessoas humildes, de pessoas que não têm culpa, né? Então, já questiona a igreja. Por que a igreja? Esse é um primeiro questionamento que a gente vai ver lá, né, contra a igreja. No final dessa cronologia, vários fatos acontecendo, principalmente aqueles pensamentos que nós vimos lá atrás, nós vamos ter lá o assassinato do Luís XVI lá na França, na Revolução Francesa.
E qual que era a frase, a mensagem ali naquele momento? Que era: o homem só será livre quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Essa é a frase de Jean Meslier, que era um padre que escreveu um livro. Então a gente e depois ele morre como ateu. Então aí a gente vê como a burguesia conseguiu influenciar a religião e que neste momento a religião é totalmente afastada do Estado. Quando a gente tem isso, que já culmina lá no finalzinho, e também junto à Revolução Protestante. Lembra as reformas protestantes que nós tivemos ali em meados do século XVI? Um dos nomes mais famosos, a gente tem ali o Martinho Lutero. Então, o que Lutero queria? Ele era muito contra as indulgências, o enriquecimento da Igreja Católica, e também sobre o interlocutor entre o ser humano, né, a pessoa na Terra, e o divino, um Deus. Ele imaginava que você não precisa ter esse interlocutor, você pode falar diretamente com Deus. Então, com isso, a gente vai entender que a nova igreja, o protestante, ele vai aceitar a usura. Um outro ponto também do protestante, que a gente vai entrar ali na teologia da prosperidade, que é: se você possui riqueza ou se você está prosperando financeiramente, é porque você é uma pessoa boa, porque Deus está ao seu lado e está te retribuindo as coisas boas que você faz. Para a gente finalizar um pouquinho sobre o protestante, para a gente não entrar muito a fundo, nós temos um livro que é importante, que é de Max Weber, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ali a gente tem um ponto muito importante, que é assim, ó, devido ao surgimento do protestantismo e a mudança do pensamento, nós temos o surgimento do capitalismo. Tá? Então, talvez aquela pequena estrelinha está pensando: poxa, mas ele está falando da igreja, está condenando a usura, empréstimo de juros nessa época. Por que a gente tinha grandes banqueiros ali, algumas famílias que estão até hoje ali, vem desde o século XVIII, século XVII? Importante a gente lembrar essas famílias de banqueiros, tudo são muito relacionado ao povo judeu. Para o povo judeu, o Pentateuco, a Torá ou o Novo Testamento não é condenado à usura. Os juros não é condenado. O, esses livros eles vão falar para uma específica nação, que são os judeus, que vivem ali naquela específica região. Já o Novo Testamento, que ela vai falar para toda a nação, para todo o mundo, ok? Então, apenas para a gente deixar claro isso. E aí, para a gente finalizar essa primeira fase, nós vamos ver como consequência da primeira fase, que é ali o capitalismo comercial ou o mercantilismo, que é o nosso bebezinho, nós vamos ter a ascensão da burguesia, tá? E aí nós vamos ter a ascensão das grandes nações protestantes. Lembra? Então, as nações que estavam associadas à Igreja Católica, elas vão romper com a Igreja Católica e nós vamos ter ali as nações protestantes subindo. Qual é, nesse momento, a nação mais poderosa? É a Inglaterra. Então, no final do século XVI ali, a Inglaterra se liberta do mercantilismo e vai adotar uma nova forma de economia, que é o liberalismo econômico. Assim, nessa fase do capitalismo, nós vamos ter a intensificação do comércio e o poder vai passar para as mãos da burguesia. Então, a burguesia, nesse momento, já tomou posse dos fluxos políticos. Então, a mamãe do nosso capitalismo está cada vez mais forte. Ponto importante. O capitalismo já está andando forte, está correndo através das nações protestantes, a burguesia consegue tomar o poder ali, os fluxos políticos, e nós temos o Estado. O Estado, nesse momento, está tranquilo, tá calmo, sem ser envolvido, ele só está recebendo as melhorias, tá? Então, no liberalismo econômico, nós vamos ver ali até um papel do Adam Smith muito forte, que ele tem um pensamento que assim, que o Adam Smith defendia o Estado mínimo e a não intervenção estatal na economia. Então, nós vamos começar a falar do Estado. Nesse momento, o Estado já não tem tanta intervenção na economia, tá? E ele mencionava também que a lei da oferta e procura e a competição do mercado iria garantir os melhores resultados para a sociedade como um todo. Tá? No liberalismo econômico, a gente vai ver forte a forma de negócio, de fazer negócio da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra era o poderio naval nesse momento. Muito próximo dessa época, nós tivemos ali um confronto entre a Inglaterra e a Espanha, e a Inglaterra vence.
Então a Inglaterra vai dividir o mundo em duas partes. Os países que vão fornecer as manufaturas e os outros países que fornecerão as matérias-primas. É importante isso. Então, em virtude do poderio naval, a Inglaterra vai impor a sua geopolítica, a sua visão de fazer negócios, tá? A gente estudou lá em geopolítica, do Tyre, lembra disso? Ship Power, o poder vindo dos mares. É interessante a gente relembrar isso daí. Então, com esse poder da Inglaterra, outras nações também vão atrás, tentando achar o seu pedacinho planetário. Eles vão em busca do quê? De matéria-prima, recurso energético e mão de obra, tá? Neste momento vai surgir ali o imperialismo e o neocolonialismo. Neocolonialismo é a ocupação de novos territórios afroasiáticos. Também é importante a gente lembrar em outros vídeos que nós falamos sobre isso. Não vou entrar muito a fundo para o vídeo não ficar muito grande, tá? Então, para a gente finalizar essa fase do capitalismo, vamos dizer assim, que nessa fase já vai surgir a ideia de que a produção de produtos é que vai gerar riquezas. Por exemplo, eu tenho uma cana, eu vou produzir da cana, vou produzir o açúcar. Esse açúcar eu vou distribuir nos mercados. Então, se eu controlar esse fluxo econômico, controlar a transformação da matéria-prima, eu vou controlar as manufaturas. Então, eu terei lucros. Aí nós vamos até ter um livro lá do Adam Smith, que é A Riqueza das Nações. Como exemplo, eu vou trazer aqui para vocês o Tratado de Panos e Vinhos, de 1700, se não me engano, 1702, 3, alguma coisa assim, que é entre a Inglaterra e Portugal. O que nesse tratado dizia? Então, o poderio da Inglaterra ele era muito forte, então ele chegou para Portugal e disse assim, Portugal, eu não sei trabalhar, não sei fazer como você faz a produção do vinho e do azeite. Então, neste momento, você vai trabalhar só com a produção do vinho e do azeite. Eu, coitada de mim, eu só trabalho com a manufatura, com a indústria. Então, eu vou ser responsável por cuidar da indústria, da industrialização do mundo. Você fica aí com a sua matéria-prima, fica fazendo seu vinho e seu azeite. Não se intrometa na industrialização, na manufatura. E aí Portugal, naquele momento, não podia fazer nada. Por quê? Porque o poder vinha da Inglaterra. Nós estamos vendo aqui o jeito da Inglaterra de fazer negócio, tá? Esse aí nós vamos terminando, então, a segunda fase do capitalismo. Nós vimos que na segunda fase, o nosso filhinho já começa a ficar meio rebelde com o Estado. Lembra? O Estado vai ter participação mínima. Então, o que nós tínhamos lá atrás, o Estado fazendo grande parte, era sempre o mais afetado com o avanço da burguesia e do capitalismo. Agora a gente já pensa que, que o Estado já não pode fazer tanta parte. Não pode não, que é o liberalismo econômico, lembra? Vai ter uma pequena intervenção estatal na economia. Nós vamos lá para a última fase. A última fase é o capitalismo financeiro, que é a partir do século XX. Aqui, o nosso filhinho vai virar um adolescente rebelde. Por quê? Porque ele vai ficar muito do lado da mãe. Nós vamos ver que nós vamos ter aqui aquelas aristocracia, então a burguesia começa a ter mais poder, a burguesia aqui é quem vai mandar nos mercados, vai mandar nas indústrias, e o Estado vai ser cada vez mais rejeitado. Tá? Lembre, então, na terceira fase do capitalismo, o Estado é cada vez mais rejeitado. O nosso filhinho aqui olha para o pai e diz: eu não preciso do pai para mais nada. Vamos entender aqui, vamos seguir um cronograma que eu criei aqui para a gente ver, tá bom? Então, na terceira fase do capitalismo, nós temos lá a produção de riqueza por especulação. É importante porque as empresas começam a vender parcelas do seu capital na bolsa de valores. Esse é um período caracterizado pelas grandes concorrência internacional. Nós vamos falar de monopólio comercial, evolução tecnológica, muito importante. Existe até aquela teoria da conspiração, dizendo existe uma tecnologia, mas ela não é divulgada, porque segura, se divulgar, talvez outras empresas não consigam vender aquele produto. Nós temos a globalização e a alta elevação das taxas de urbanização. Ponto muito importante quando a gente fala da urbanização. O capitalismo precisa de pessoas nos centros comerciais. Não se permite mais viver na fazenda, viver no mato. Você precisa se mudar para o urbano. Por quê? Porque ele precisa de mais gente consumindo os seus produtos.
Outro ponto, você não pode ter mais uma alta taxa de analfabetismo, porque ele precisa de mão de obra qualificada. Então, é importante porque ele vai mudar a estrutura da nação que a gente conhece, do planeta nesse momento, que nós vivemos ali um período no século XX, século XIX, onde nós tínhamos muita gente vivendo no mato, vivendo na roça, vivendo na fazenda. Então, no século XX, nós vamos começar a trazer essas pessoas para dentro das grandes cidades, dos grandes centros, tá? Mas nesse momento, como eu havia dito para você, nosso bebezinho ali, nosso adolescente está nervoso. Ele tem uma crise, que é uma das piores crises enfrentadas pelo capitalismo. Em 1929, logo após ali a Primeira Guerra Mundial, nós temos uma das piores crises. Muita gente, muitos pensadores, influenciadores imaginou que naquela época o capitalismo ia morrer. Por quê? Porque em virtude de uma produção em excesso nos Estados Unidos e a redução da demanda desses produtos dos Estados Unidos, as empresas perderam valor. Quando as empresas perderam valor, eles, daquele momento, eles entendem que vão ter que abandonar o monopolista industrial liberal e vão ter que tomar uma outra forma. Nisso daí, o pai, que é o Estado, vem abraçar o capitalismo e fazer um carinho nele, mostrar para ele que juntos eles vão vencer. Neste momento, o capitalismo vai tomar uma outra forma, que é de planificado de planejamento, ou seja, vai ser planificado, planejado e centralizado sob o Estado. Então, o pai chama de volta o filho e vai cuidar dele. Então, para salvar o mercado, o Estado teve que intervir na economia. E nós vamos lembrar de Roosevelt. Então, ele vai adotar um sistema econômico chamado keynesianismo, que defendia a intervenção do Estado na economia para evitar crises, garantir o consumo e o emprego. Keynesianismo também é lembrado como welfare states, alguma coisa assim, que é o estado de benefícios. Por quê? Porque nós vamos ter ali escola pública, hospitais públicos, vamos ter aposentadoria, tudo bancado pelo Estado. Só que com o passar do tempo, o povo começa a viver mais e o Estado não consegue pagar aquilo. E aí começa a ter altos impostos para a empresa. Com esses altos impostos para a empresa, muita empresa começa a fechar vagas, posições de trabalho. Com isso, eles começam a abandonar o keynesianismo. Então, lá em 1980, o keynesianismo começa a perder força e volta a ideia do Estado mínimo e pouca participação estatal na economia. Então, neste momento, tudo que é estatal é cancelado, não presta, não serve. Nós precisamos investir no privado. Então, o pai que trouxe o filho no colo, fez com que o filho tomasse força, crescesse novamente, mais para frente o filho fala: não, opa, não preciso de você. Lembra? Eu estou me adaptando e não preciso de você mais. Agora nós vamos entrar no capitalismo, que é o neoliberalismo. O que o neoliberalismo vai pregar? Ele vai pregar o esfalecimento do Estado. Então, nesse momento, nós vamos ter que, literalmente, a economia, o Estado vai pesar na economia. Então, eu preciso tirar o Estado, porque ele é ineficiente. Tá? Ele entende que esquece o Estado e vamos abraçar somente o privado. Mas, em 2008, nós tivemos uma outra crise do neoliberalismo, que foi a crise dos créditos. Lembram disso? Que afetou ali os Estados Unidos, Canadá, Europa. E aí, quando aconteceu isso, nós ouvimos tocar lá os sininhos lá da escola austríaca, os libertários. Então, na escola austríaca, nos libertários, que vem uma nova forma do capitalismo, eles entendem que todo governo é uma organização criminosa, que pagar imposto é crime. Então, diferente dos neoliberais, os libertários não querem apenas o enxugar o Estado, o enxugamento do Estado, eles querem o fim do próprio Estado. Então, se a gente fazer uma breve reflexão aqui, lá como nós tratamos burguesia a mamãe, capitalismo o fininho da burguesia e do Estado, nesse momento o filho está se revoltando totalmente ao Estado. No momento ele não queria a participação do Estado e agora ele quer a morte do Estado. Então, nós vivemos hoje uma fase do capitalismo onde ele está totalmente revoltado contra o Estado.
E aí, para a gente finalizar essa ideia do capitalismo, vamos ver que ali após a eclosão da Guerra Fria, nós temos uma montagem do mundo interconectado globalmente, com interesse em duas coisas. Primeiro é vencer, acabar com o socialismo. E o segundo é o conflito entre as empresas. Então, a grande mundialização da economia, começando ali nos anos 60, mas no finalzinho dos anos 60, tem o intuito de pulverizar as indústrias e tentar pulverizar os mercados consumidores, para que agora a gente não tenha mais as colônias, e sim países consumidores, ou seja, países livres. Pessoal, esse foi um videozinho sobre capitalismo. Ele ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginaria. Eu queria terminar dentro dos 10, 15, 20 minutos, mas espero ter ficado claro para vocês. Nós falamos um pouquinho sobre a origem do capitalismo, focamos mais na origem, como a burguesia fez a ascensão ali dentro no feudalismo. É só um ponto, tem muita coisa para estudar sobre capitalismo, um tema muito rico, muito vivo de informações. Espero que isso ajude vocês de alguma forma. Então, se gostar do vídeo, peço que deixe um like, compartilhe, se inscreva no canal. Fiquem todos na presença de Deus e se divirtam! Smoke weed every day. Smoke weed every day.